Oi, para você que é estudante da língua japonesa, estamos aqui na segunda aula hoje, tá? E hoje a gente vai dar a introdução sobre o que é fluência, na verdade. Então, gente, os estudantes aí começam a estudar a língua japonesa, eles começam com uma imagem na cabeça, que é justamente de conseguindo se comunicar com nativos, com naturalidade, visitar o Japão, né? E entendendo tudo à sua volta, assistindo anime sem legenda e lendo mangá também, com naturalidade. Mas poucos são os estudantes que possuem uma clareza de como chegar aí nesse resultado. E muitas vezes eles não sabem exatamente também o que significa o conceito de fluência. Então a gente vai adentrar mais no que realmente é fluência e em mitos que geralmente a gente acredita, a gente tem algumas crenças relacionadas à fluência. Então, gente, a fluência tem quatro tipos, tá? E elas são a fluência da sobrevivência. Como é que essa fluência da sobrevivência ela se caracteriza? Ela é a fluência que você consegue se comunicar ao viajar, né? Vamos dizer que você viaja para o Japão e você consegue desenrolar aí quando se trata de restaurantes, fazer voo, essas coisas, reservar um hotel, você consegue aí tranquilamente. E a fluência social, o que que é a fluência social? Você consegue conversar com a pessoa, expor suas opiniões com outras pessoas. Já a fluência profissional, ela está ligada a conhecimento, tá, de uma área específica, que é a área da sua atuação. Vamos dizer que você é uma pessoa que trabalha numa fábrica. E aí você sabe já vários termos, como usar, você consegue se comunicar aí tranquilamente com relação à sua área de trabalho. Já a fluência nativa, ela está relacionada a termos acadêmicos que geralmente os, os nativos eles estudam lá. Aí agora a gente vai partir aí para a parte dos mitos que geralmente são criados por estudantes e passados de estudante para estudante. E os mitos mais comuns aí que a gente sabe que existe é o primeiro é que japonês é difícil, que as pessoas tendem a dizer. Mas para todo mundo aí que tem uma base no idioma japonês, sabe que a gramática aí japonesa é bem mais fácil quando a gente compara aí com o português do Brasil, tá? Porque a gente não precisa falar o gênero das palavras, né? Quando a gente vai falar sobre, vamos dizer, a casa, a gente não fala a casa ou o carro, né? A gente vai falar casa, carro e não precisa ter que estar se preocupando aí com o gênero do substantivo. Aí isso aí já torna o idioma japonês mais fácil. E também tem outra questão que é a questão da conjugação dos verbos. Então, a conjugação dos verbos japonês, ele está muito mais relacionado a uma coisa que tem uma base gramatical, tá? Ela é regular, a conjugação dos verbos é regular, diferentemente do português, que é muito irregular e tem inúmeras conjugações aí que todo mundo sabe e a gente, mesmo aprendendo aí, a gente acaba errando na conjugação dos verbos no português. A pronúncia também é um ponto aí mais fácil. Os sons no japonês ele é muito mais limitado do que o português. O português a gente tem mais sons, tem mais consoantes. E no japonês ele é mais resumido. Com relação até ao idioma inglês, aí as
vogais, elas não possuem tantas variações de sons como no idioma inglês. Então, as vogais, elas vão permanecer com o mesmo som. Elas não vão alterar aí a sonoridade delas. O único ponto que você precisa ter um pouco mais de dedicação aí é no kanji, por ele ter uma escrita um pouco mais complexa e também de ele ter mais de uma forma de, de se pronunciar. É como um exemplo aí o kanji de mês, né? Que ele também significa lua. Então, dependendo, ele vai ter várias leituras. Ele pode ser Getsu, Gatsu, Tsuki e assim vai. Mas existem vários tipos de métodos aí que facilitam no aprendizado aí do kanji. Um outro mito aí que foi criado é que você só conseguirá ser fluente se você fizer um curso ou você fizer uma escola, você participar de uma escola de idioma japonês. Isso aí, gente, não é verdade, tá? A gente sabe que a escola e professores, eles contribuem muito para tirar dúvidas e ensinar algumas coisas para a gente, sim. Mas acredite, o seu progresso ele depende muito mais da sua dedicação contra a própria do que a instituição em si, tá bom? Geralmente aí algumas escolas que ensinam a língua japonesa é só um dia na semana. Então você vai estudar só um dia, vamos dizer assim, na escola. E aí você que não estuda em casa, você vai ficar todo o resto da semana sem estudar. E aí vai votar no sábado, mas pode ser que você não lembre do que foi falado no sábado passado ou no sábado retrasado, você não lembre mais, porque você não revisou, você só está estudando quando vai para a escola. Então, assim, não tem como você conseguir chegar a um progresso, você chegar à fluência. Você precisa estudar por conta própria para conseguir alcançar, assim, aí a fluência. Isso depende muito mais da sua força de vontade, o seu querer estudar por conta própria. E a internet aí, gente, tem muita coisa boa de graça aí disponibilizada para vocês estarem buscando informações. Isso é vídeo de YouTube, são blogs, PDF de atividade para serem baixados aí gratuitamente. Vocês podem estar indo atrás aí desses recursos para poder estar estudando por conta própria. Um outro mito que tem é que você precisa ir para o Japão para conseguir ser fluente. A gente sabe, né, que para o Japão você consegue aprender muito mais, porque você está ali imerso, recebendo muita informação o tempo todo e todo dia. E isso sim acelera bastante o seu aprendizado. Mas para quem não tem condição, gente, vocês conseguem sim ser fluentes sem ter que ir para o Japão. Vocês que não têm condição, gente. Vocês podem fazer imersão. A técnica da imersão ela é poderosíssima, gente. Vocês não precisam ter que sair de casa para estar ali imerso em um ambiente que você seja bombardeado por informações durante um longo período de tempo. Você, com uma rotina, você pode até estabelecer todos os dias para você estar ali naquela sua hora específica de estar imerso, receber aí muitas informações nativas. A gente vai adentrar mais aí nesse método, como é que você faz isso mais ao decorrer das aulas. E um último mito aí que é conhecido, bastante conhecido, é que você precisa decorar tudo. Olha, gente, língua, ela não é decorada, tá? Você absorve a língua por método de imersão. Então, quando você está imerso, a você começa a receber a informação e consolidar ela de forma natural e intuitiva. E isso aí é muito mais eficaz do que você ficar com listas e mais listas de vocabulário, de conjugação de verbo, tá? Isso aí eu já
Como vários outros estudantes também, eu já cometi esse erro de muito, muito tempo atrás, de ficar fazendo listas e mais listas de verbos, de substantivo que eu nunca usei e nunca consegui aprender dessa forma. Então, o primeiro passo que a gente precisa é reconhecer que esses mitos eles não são verdade, a gente precisa se desfazer deles. Por quê? Que os mitos eles já atrapalham a sua jornada de estudos, tá? Eles criam barreiras mentais que enfraquecem a sua ofensiva de estudo produtiva. Então, esses mitos eles podem fazer você se desanimar, tá? Desistir do idioma japonês. Aí, quais são os elementos que constroem a fluência? Ele é ouvir muito, vamos dizer que ouvir áudio, assistir vídeo, você fazendo aí a ação de ouvir muito. Repetir, ou seja, você escuta o áudio que alguém falou alguma coisa aí e você repete. Aí, nisso aí você já está aprimorando, no caso, a sua percepção, tá? Da sonoridade e também da velocidade aí do seu pensamento. A prática diária, você está sempre praticando as suas habilidades básicas, que seriam as habilidades de ouvir, de fala, de escrever, de ler, e assim vai. E o último, que é a combinação de elementos simples. Como é que funciona essa combinação de elementos? Vamos dizer que você pega uma frase, tá? E aí essa frase ela é curta e ela tem alguns elementos. E aí você recombina os elementos da frase para que ela fique um pouco diferente. Vamos dizer, a casa é cara. Aí nessa frase a gente tem konoiru wa takai desu. Então nós temos a casa é cara. A gente pode trocar elemento e dizer a casa é espaçosa. Então a gente vai trocar só o adjetivo, né? A gente pode falar konoiru wa hiroi desu. Ou a gente pode trocar até o substantivo do que a gente está falando. E no caso é casa. A gente pode trocar e falar outra coisa. A gente pode falar que um quintal, né? O quintal ele é espaçoso. Então a gente pode falar niwa wa hiroi desu. Então isso aí é a recombinação dos elementos simples de uma frase. E um outro elemento aí que constrói a fluência é você ter a consciência de que o progresso ele não é linear, tá bom? E isso está relacionado com o quê? Com a sua mentalidade de estudo. Então, progresso, gente, você vai ter oscilações aí no seu processo de estudo, que é o quê? Muitas vezes você vai estar um dia aí que você vai sentir mais o resultado dos seus estudos. E vai ter dia que você vai se sentir estagnado. É normal, gente, da rotina aí de um estudante ter esses altos e baixos. Então, vai existir momentos de compressão inesperada, você não está esperando e de repente você percebeu aí uma palavra, uma frase que você estudou aí em um vídeo ou em um áudio. Vai ter momentos que você vai se sentir frustrado, você vai assistir um vídeo e você vai entender quase nada do que está sendo falado num vídeo e achar que você tá, seu estudo está regredindo, que não está fazendo, tendo resultado. E tem momento que você vai ter picos assim de compreensões inesperadas. Você vai estar, de repente, entendendo muita coisa e você vai surpreender. Então, o processo de aprendizado, ele é assim mesmo. Aí é muito importante você ter essa consciência aí de que isso é normal. É o seu cérebro, ele está processando as informações, ele está reorganizando e consolidando aí na sua memória os assuntos que foram estudados. Então, você que compreende que isso aí é normal e não desiste aí
dos seus estudos, você está à frente de muitas outras pessoas, muitos outros estudantes.